Olá para todos, meu nome é Dirney, sou professor do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás e coordenador do Laboratório de Sistemas Particulados e Termodinâmica Computacional. Na videoaula de hoje será abordado então alguns assuntos importantes, tais como dicas sobre algumas ferramentas presentes no software de Mesh para a construção da geometria e da malha computacional, dicas sobre a construção de uma malha bidimensional com todos os elementos quadriláteros, que comumente é conhecida como uma malha totalmente estruturada, e dicas de como exportar a malha do DMesh para ser importada no software OpenFOAM, que é um software também open source e de fluidodinâmica computacional. Antes de dar prosseguimento a essa videoaula, é importante destacar algumas informações importantes. O software OpenFOAM ele só importa malhas tridimensionais. Neste caso, como proceder em simulações bidimensionais? Primeiramente, deve-se então construir uma malha pseudo 2D. O que seria uma malha pseudo 2D? Seria, na verdade, uma malha tridimensional, porém contendo uma única camada de células na direção onde não se quer resolver as equações. Após a construção dessa malha pseudo 2D e a importação no software OpenFOAM, deve-se então fazer algumas modificações nos arquivos do software OpenFOAM para designar os contornos nesta direção como sendo do tipo vazio ou do tipo empty. Essas modificações eu irei fazer em videoaulas futuras. A malha computacional que será aqui construída, ela pode ser utilizada em um problema, por exemplo, de escoamento externo ao redor de um cilindro, como o mostrado nesta imagem experimental, cuja condição operacional corresponde ao Reynolds igual a 2000. Aqui nós podemos notar um ponto, uma região aqui de descolamento da camada limite, e aqui uma região de recirculação de fluido, também conhecida como estrada de von Karman. A dificuldade de se colocar ou de se construir uma malha totalmente estruturada é devido a essa geometria curvilínea, dessa forma aqui. Observando esse problema físico, nós podemos notar que o domínio de cálculo será então composto por este retângulo aqui e por este contorno curvilíneo que corresponde ao cilindro. Por isso que ele é denominado como sendo um escoamento externo. O esquema da geometria aqui proposta, então, será esse retângulo, que corresponde ao nosso domínio de cálculo, e essa geometria curvilínea, como dito anteriormente. Então, nós não estamos interessados no escoamento no interior desse cilindro, e sim ao redor dele, por se tratar de um escoamento externo. Aqui eu proponho uma dimensão de comprimento igual a 10 vezes o diâmetro do cilindro, tanto nessa direção e nessa direção, para que não haja interferência deste contorno sobre o escoamento do fluido, e nessa direção eu estou propondo uma dimensão de comprimento igual a 40 vezes o diâmetro do cilindro, para nós captarmos de forma satisfatória a região de recirculação de fluido. Novamente, como nós temos aqui uma região curvilínea, qual será então a estratégia utilizada para se colocar uma malha totalmente estruturada, no caso bidimensional, como sendo quadrilátera? Nós iremos então utilizar a chamada estratégia de multiblocos, no qual todo o domínio de cálculo ele vai ser quebrado em vários subdomínios, sendo que cada subdomínio ele é composto por 4 lados. Neste caso, eu proponho a quebra do domínio de cálculo através do bloco 1. Vocês podem perceber aqui que nós temos 1, 2, 3, 4 lados, o que dá para fechar então uma malha regular ou estruturada. Temos o bloco 2 composto por 4 lados, o bloco 3 também por 4 lados, o bloco 4 e também o bloco 5. Desta forma, quebrando um domínio em subblocos, também chamado de técnica de multiblocos, é possível então a construção de uma malha totalmente estruturada. Vale ressaltar que esta é uma estratégia proposta nessa videoaula, que pode ser também feita de uma forma mais sofisticada, através de quebras em outros
vários outros subblocos para a construção de uma malha totalmente estruturada. Dessa forma, então, vamos abrir o software de Mesh através do nosso terminal. Estamos então aqui no desktop. Para abrir o terminal, é só segurarmos o Ctrl, o Alt e o T, como dito na aula anterior. Antes de abrirmos então o Gmesh para a construção da geometria e da malha computacional, é interessante criarmos um diretório para onde serão salvos todos as futuras geometrias e malhas. Para isso, iremos utilizar o comando mkdir, que é chamado de Make Directory, e vamos dar o nome a esse diretório, por exemplo, malhas, computacionais. Clicamos em Enter. Se nós digitarmos o comando ls para listar todos os diretórios correntes, nós vamos ver aqui que foi criado uma malha, um diretório na verdade, denominado malhas computacionais. Para nós mudarmos de diretório, iremos digitar o comando cd, que é Change Directory, e digitamos o nome do diretório, malhas. É só colocar o início e clicar em Tab, que ele vai completar. Enter. Dessa forma, nós já estamos dentro do diretório malhas computacionais. Para abrir o software de Mesh, simplesmente digitamos Gmesh e colocamos este símbolo, para posteriormente, se quisermos utilizar o terminal, será possível. Clicamos então o Enter. Dessa forma, o Gmesh ele é aberto. Como eu falei anteriormente, ele possui alguns módulos, como podemos ver aqui, geometria, malha e o solver. Nós iremos dedicar então essa parte de geometria e malhas computacionais. Uma questão interessante relacionada ao Gmesh é que você pode trabalhar com uma interface gráfica ou com uma interface não gráfica, através de linhas de comando. E a forma mais interessante de se trabalhar com o Gmesh é de uma forma híbrida, utilizando tanto a parte gráfica quanto a parte não gráfica. Para começar nosso projeto, nós iremos aqui em File, New, novo projeto, e nós podemos verificar que nós já estamos dentro do diretório corrente. Vamos dar um nome para esse novo projeto, que é malha_2d.gel. Então ele utiliza para fazer a geometria essa extensão gel, que é de Geometry. Clicamos em OK. Open Cascade, que é a forma do kernel que ele vai utilizar, é o núcleo de construção de geometria e malha computacional. Dessa forma nós já começamos o nosso novo projeto. Vocês vão vir então em Geometria e Editar Script. Quando vocês clicarem em Editar Script, vocês podem verificar que foi aberto aqui um script, que na verdade é um arquivo txt, onde serão realizados então a programação, através de linhas de comando para a criação de malha e da geometria. Dessa forma nós iremos trabalhar com ambos, tanto com a parte gráfica quanto com a parte não gráfica de criação de malhas por meio de comandos. Por que dessa forma? Porque ela permite a otimização de criação de geometrias e malhas computacionais. Você pode criar várias geometrias e malhas ao mesmo tempo, criando variáveis e modificando estas variáveis. A geometria que nós iremos criar, como dito anteriormente, no início dessa videoaula, será então esse domínio de cálculo, que ele é composto por subblocos. A gente está utilizando a estratégia ou a técnica subblocos, ou multiblocos. Nós temos então as seguintes coordenadas para cada ponto: -10, 10, 0, 10, 10, 0 e assim sucessivamente. Então nós vamos criar a geometria por meio da criação inicial de pontos. Através dos pontos nós iremos criar as linhas. Das linhas nós iremos criar o plano, e do plano a gente vai criar então um volume. Então essa é a sequência lógica de se criar uma geometria. E no nosso caso será uma geometria pseudo 2D, ou seja, uma geometria que é na verdade tridimensional, porém contendo uma única camada de células na direção onde não se quer resolver as equações. Isto se deve ao fato de que o OpenFOAM ele só importa malhas tridimensionais. Vamos retornar então aqui ao Gmesh, como vocês podem ver aqui. Vamos
expandir, começando então com a geometria, que é através de pontos. Vamos expandir esta opção. Aqui nós vamos ter grupos físicos, que eu vou falar mais posteriormente, que está relacionado às condições de contorno. Elementos, né, entidades elementares. Se nós abrirmos, nós temos algumas opções interessantes, como transformar, né, ou seja, nós podemos transladar a geometria, rotacionar, mudar a escala e assim por diante. Nós podemos fazer uma extrusão. Nós podemos utilizar então técnicas booleanas como interseção de geometrias, união de geometrias, diferença, fragmentação, criação de filete e assim por diante. Na opção Add, que nós temos aqui, nós podemos adicionar parâmetros, nós podemos variar esses parâmetros para otimizar a construção de geometrias e malhas, criação de pontos, criação de linhas, criação de círculos, arcos de círculos, elipses. Nós já temos algumas geometrias tridimensionais prontas, né, como esferas, caixas, cones e assim por diante. Então a gente vai seguir a lógica, né? Nós iremos criar os pontos, depois criaremos as linhas, as faces ou os planos e depois o volume. Como eu mostrei no nosso esquema de geometria, nós temos então a criação de cada um desses pontos, né? Que nós já temos as coordenadas na direção x, y e z. Vamos então à criação do ponto. Se vocês clicarem aqui em ponto, vocês vão verificar que vai abrir aqui, né, a opção para nós colocarmos as direções, né, x, coordenada em x, coordenada em y e coordenada em z. Se vocês moverem o cursor do mouse, vocês vão ver que esse ponto que está em vermelho ele vai se mover. Para deixar ele fixo em qualquer posição, vocês podem então pressionar e segurar a tecla Shift. Vocês podem verificar que ele está fixo, né? Ou através dessas opções vocês podem fixar X, Y e Z. Se vocês agora moverem o mouse na tela do Gmesh, ele não vai se mover. Mas você também pode deixar alguma direção livre, como por exemplo a direção Y, que no nosso caso aqui é na vertical. Ela só vai se mover apenas na direção que você optou por deixar livre. Então eu sugiro sempre marcar todas as três para ela ficar sempre fixa e a gente fazer todas as modificações, as coordenadas nesta região. Então o primeiro ponto que nós iremos criar será menos 10, 10, ó, menos 10 em x, 10 em y e 0 em z. Então a gente vai colocar adicionar. Vocês podem verificar que já foi criado um ponto aqui. Para desabilitar esta opção de ponto, vocês clicam na tecla Q de queijo, né? Ó, já foi desabilitado. Vocês podem verificar que ele cria sempre essa caixa, né? Com essas escalas aqui ao redor do ponto. Para tirar essa caixa, simplesmente clique duas vezes aqui na tela do Gmesh e vem em Axis, que são os eixos, e desmarca essa opção. Com os botões do mouse, a gente pode então dar o zoom através de rolar o botão central. A gente pode mover o ponto e também rotacionar o eixo, que vocês podem ver aqui no canto inferior direito, né? Para a gente voltar na vista padrão, vocês podem então clicar nessa região do Gmesh e reset, né, Viewport. Se vocês fizerem isso, vocês vão perceber então que retornou à vista padrão. Vamos então no nosso arquivo TXT, né, que é o nosso script, porque a gente vai trabalhar de uma forma híbrida. Se vocês vierem no arquivo TXT e clicarem neste arquivo aqui fora, vocês vão ver que vai aparecer aqui, ó, Reload. Clicando em Reload, olha que interessante. Tudo que a gente faz na parte gráfica aparece também na parte não gráfica. Ou seja, aquela criação daquele ponto foi feito por meio deste comando ponto 1, que é o nome do ponto, coordenadas menos 10 em x, 10 em y e 0 em z. Este 1 ponto está relacionado, 1.0 está relacionado com a escala. Se você quiser mudar a escala desse ponto, né, dividir tudo por 10, dividir tudo por 100 e assim por diante, vocês podem. Mas iremos deixar o padrão. O que a gente pode fazer? A gente pode criar os demais pontos, como
este, né, que eu vou voltar aqui na nossa geometria. Nós criamos apenas este primeiro ponto aqui, menos 10, 10 e 0. Nós podemos criar os demais pontos tanto por via gráfica, quanto por via de linhas de comando, já que a gente aprendeu como que se escreve um ponto no Gmesh. O que a gente vai fazer? Vamos dar um Ctrl C neste ponto. São 4 pontos a primeira caixa, né? 4 pontos. Não se esqueça de modificar o número dele, né? Nós já criamos o ponto 1, agora esse vai ser o ponto 2, ponto 3 e o ponto 4. Coordenadas, menos 10, 10 e 0. Agora a gente vai criar o 10, 10, 0, o menos 10, o menos 10 e o 0. E aqui o 10, o menos 10 e o 0. Agora, o que nós devemos fazer? Nós devemos, então, salvar este arquivo e nós vamos agora abrir a parte gráfica do Gmesh. Para a gente carregar aquele arquivo, nós vamos aqui em Geometria. Se vocês olharem no final da Geometria, vai estar aqui, ó, Reload Script, para vocês recarregarem aquele arquivo TXT. Se vocês clicarem nesse ponto, olha que interessante. Já foi carregado o arquivo e já se formou todos esses 4 pontos que vocês podem observar. Ó. Ponto 3, este é o ponto 1, este é o ponto 2 e este é o ponto 4. O interessante é vocês colocarem aqui embaixo do Gmesh, clicarem com o botão esquerdo e subirem. Por quê? Porque todos os erros ou todas as informações que forem feitas durante a construção da geometria da malha será postado nesta região. Aqui vocês podem clear, que é limpar. Sempre deixar então aqui um pouco levantado essa parte para vocês verificarem se há algum erro na construção da geometria e da malha computacional. Então nós já criamos os 4 pontos que seria, né, da primeira parte da nossa geometria. Se nós observarmos ali a geometria, nós criamos então este ponto, este ponto, este ponto e este ponto. Vamos então criar esses outros 2 pontos aqui na região que poderia ser de recirculação de fluido, que é 40, 10, 0, 40 menos 10, 0. Para isso, vamos então, ao invés de utilizar a parte gráfica, vamos continuar na parte do nosso arquivo, né, TXT, ou do nosso script. Dessa forma, eu irei dar um Ctrl C aqui, Ctrl C novamente. Nós vamos criar mais 2 pontos, né, que eu vou chamar. Nunca se esqueçam de colocar nomes diferentes, né, numeração. Então aqui vai ser 5, o nome deste ponto, e o nome deste ponto, 6. Porém, aqui agora a gente vai colocar 40, e aqui nós vamos colocar 10, novamente aqui 40, e aqui menos 10. Vamos salvar, voltar então na parte que é de interface gráfica e nós podemos então apertar aqui, ó, Reload Script. Nós temos também um atalho por meio do teclado. Ao invés de você clicar sempre em Reload Script, você segura o Ctrl e clica no número 0. Olha que interessante. Já foi carregado automaticamente, não houve nenhum erro, ó. Aqui, sempre a gente é bom observar essa região aqui, nós podemos dar um clear. Então, nós já criamos todos esses pontos aqui com relação ao nosso domínio, né? Quais são os próximos pontos que nós iremos agora criar? Serão esses pontos aqui, ó, relacionado à parte do cilindro, que nós queremos fazer essas diagonais para criar esse bloco com 4 lados e assim ser possível a construção de uma malha regular. Então, nós temos essas coordenadas menos 0.354, 0.354, 0. Todos esses 4 pontos. Observam que isto daqui é um semiarco, né? Ou um arco de círculo, certo? Como que nós podemos criar, então, esse arco de círculo no Gmesh? Primeiro, vamos criar, então, os pontos nessas correspondentes coordenadas. Retornando, então, ao Gmesh, vamos, então, continuar na parte não gráfica, né? Na parte através do script. E vamos criar mais 4 pontos, né? Criando, então, mais um ponto, que seria o ponto 7. Este ponto 7 aqui, a coordenada dele será, como eu mostrei no desenho anterior, primeiro, menos 0.354
0,354 menos 0,354 e 0. Os demais pontos serão alguma alternância com relação aos sinais, né? Negativo e positivo. Então, nós vamos ter o ponto 7, 8, 9 e o 10. Vamos, então, mudar o número do ponto. Vai ser o ponto 8, ponto 9 e aqui o ponto 10. Nós começamos em negativo, negativo. Agora, nós vamos passar, então, para positivo. 0,354 menos 0,354, depois menos 0,35, aqui vai ser positivo, 0,354, e o de baixo serão todos positivos. Positivo aqui e positivo aqui. Confere todos os nomes, né, dos pontos e as coordenadas, salvamos. Vamos então na interface gráfica, novamente, segura o Ctrl e clique no 0. Olha que interessante, já foi criado automaticamente esses pontos para a gente criar o semicírculo, né, ou um arco de círculo. Outra dica interessante aqui no arquivo TXT é que, como todo arquivos, né, ligados a uma linguagem de programação, você pode colocar comentários. Então, dessa forma, é sempre importante comentar o máximo possível dentro de um arquivo, porque se você pega esse arquivo daqui uns 6 meses, você não vai saber mais do que se trata esse arquivo. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, sempre os comentários no Dmesh é dado como sendo barra, barra. Então, vamos colocar então barra, barra, e eu vou escrever aqui, ó. Vamos colocar malha computacional pseudo 2D escoamento externo, né, ao redor de um cilindro. Bastante descritivo, né, esse título, mas é importante ser sempre comentado, né, todas as linhas. Aqui nós podemos colocar então outro comentário, ó, barra, barra, vamos escrever todos os pontos da geometria. Todos os pontos da geometria. Certo? Clicamos aqui então em Save. Novamente, como isso daqui está entre barra, barra, começando com barra, barra, ele é um comentário. Ele não vai ser interpretado ou compilado pelo software. O que nós devemos fazer então na geometria, né? Para a gente criar então este arco de círculo, nós devemos ter um ponto de referência que é o ponto central. Então está faltando o ponto aqui, ó, 0, 0, 0. Para isso nós iremos então aqui no arquivo criar mais um ponto, que seria o ponto 11. Então esse daqui seria o ponto 11. Vamos renomear ponto 11 e aqui x vai ser 0, o y 0 e o z 0. Salva, volta na interface gráfica, Ctrl 0, ó, já foi criado o ponto central, certo? Para a gente voltar à nossa vista, né, padrão, eu falei para vocês que é só vocês clicarem aqui e Reset Viewport, né? Se vocês fizerem isso, nós temos então a vista padrão. Como já foram criados todos os pontos, falta nós criarmos agora as linhas. Então, para criar as linhas, nós vamos aqui nessa opção de Line. Olha, já está aqui selecionada. E vamos selecionar os pontos. Ó, clicando neste ponto e neste ponto, formou-se uma linha. Se nós voltarmos no arquivo TXT do nosso script e dar um reload, olha que interessante como que ele formou essa linha. Então, a linha 1, ela foi formada pelos pontos 1 e pelo ponto 2. Aqui nós vamos colocar agora comentários, né? Vamos colocar aqui todas as linhas da geometria. Todas as linhas da geometria. E a gente vai fazer então save assim para todos o restante das linhas, né? Então nós já temos a primeira linha, criando a segunda, é só clicar aqui sobre esses pontos, temos a segunda linha e vamos fazer isso até fechar toda a nossa geometria. Aqui.
Para desabilitar esta opção, a gente clica na letra Q de queijo, né? Desabilitou. Voltando no arquivo txt, clica fora do arquivo aqui, né? Dentro do arquivo. E aqui nós temos um reload. Então foram criadas as linhas 1 com os pontos 1 e 2, linha 2 com os pontos 1 e 3 e assim sucessivamente. Vamos salvar novamente. Voltar agora na interface gráfica. Para criar o semicírculo, né? Nós vamos aqui, ó. Aqui nós temos circle, que seria o círculo, e aqui o circle arc, né? Que é o arco de círculo. Clicamos e vamos selecionar nessa sequência, sempre um ponto na lateral, o ponto central e o outro ponto. Vocês viram que formou então um arco de círculo, né? Continuando então, clicando neste ponto, sempre no central. E neste ponto aqui, nós temos então a formação do nosso círculo, que ele está fragmentado, né? São pedaços de círculo ou arcos de círculo, né? Para nós desabilitarmos essa opção, novamente, sempre clicamos na tecla Q, que é de queijo, né? Clicamos na tecla Q. Tiramos o zoom com o botão do mouse, né? De rolamento, a gente pode dar um zoom, igual eu falei anteriormente, rotacionar, mover toda essa geometria. Para voltar na face ou na vista padrão, Shift Ctrl M, que vai abrir então esta opção aqui, e vamos colocar então em Reset. Então ele volta para a vista padrão. Agora falta nós criarmos as diagonais. A gente pode vir aqui em Linhas, criando então as diagonais. Diagonal 1. E fazemos isso para as demais. Para desabilitar essa opção, novamente, letra Q de queijo. Retornando então ao nosso script, nós podemos clicar então dentro do arquivo. Apareceu a tecla de Reload, clicamos nela e tudo que a gente fez lá na interface gráfica está aqui, agora nessa interface, né? Aqui nós temos todas as linhas e todos os arcos de círculo, né? Que nós criamos. Então, após a criação de todos os pontos e todas as linhas, vamos seguir então o raciocínio lógico para a criação de geometrias, que é a criação agora das faces. Retornando então na nossa interface gráfica, nós iremos utilizar a ferramenta Plane Surface, que é para a criação de superfícies, e iremos escolher para compor cada uma das superfícies 4 linhas. Escolhendo então esta linha, esta e esta, para aplicar então a formação do plano, nós iremos, de acordo com o que está escrito aqui acima, clicar na tecla E. Clicando na tecla E, olha o que foi formado então. Nós temos um tracejado ligando essas 4 linhas que indica a formação de uma face. Para a visualização, se realmente essa face foi criada, a gente pode vir aqui em Ferramentas, Opções, nós vamos em Geometria e Visibilidade. Nesta opção de visibilidade, nós podemos visualizar ou não os pontos, marcando ou desmarcando essa opção, visualizar ou não as curvas, as faces, veja que quando eu desmarco, o tracejado ele desaparece, e visualização dos volumes. Eu sugiro deixar todas elas marcadas, inclusive o volume. Se vocês vierem aqui em Aspecto, nós temos a opção Cross, onde você visualiza a geometria através dela, e a opção Solid. Se você clica em Solid, olha como que a superfície agora ela foi preenchida por uma superfície sólida, certo? E com isso nós temos certeza que essa face ela foi criada. Sugiro então deixar sempre no Cross, e para visualizar se realmente uma face foi criada, vocês podem mudar então para Sólido. No Gmesh existe então um padrão de cores. Se vocês vierem aqui em Colors, nós vamos ver que todos os pontos serão sempre representados pela cor cinza escura, todas as curvas pela cor azul, todas as faces pela cor cinza claro e os volumes por amarelo. Mas vocês podem modificar essas cores padrão, certo? Iremos então aplicar a tecla Q de queijo, né, para desabilitar essa função. Voltando à vista
padrão Shift Ctrl M, nós vamos em Reset. Então foi a primeira face que nós criamos, que está escrita aqui como sendo plano 1. Se nós voltarmos então lá no nosso script, clicarmos aqui no script e Reload, podemos verificar então que houve sim a criação desse plano, né? Foi feito um looping através de cada uma daquelas linhas e criou-se um plano denominado plano 1. Vou colocar então aqui um comentário, igual nós fizemos para os demais, né? Escrever aqui todos os planos da geometria e vamos salvar. O que eu vou fazer? Vamos retornar à geometria e criar então os demais planos, né? Da mesma forma que nós fizemos anteriormente, utilizando a ferramenta Plane Surface. Escolhendo agora esta edge, ou esta linha, esta e esta, vamos fazer então, clica na letra E, criamos então o nosso segundo plano. E iremos fazer isso para os demais. Clicando nas linhas. Após escolher as 4 linhas, clique na letra E. E agora o nosso último plano, né? Observe que eu não criei um plano interno ao cilindro, porque esta região aqui não é de nosso interesse, por se tratar de um escoamento externo. Clicamos então na letra Q para desabilitar essa função, essa ferramenta, e vamos novamente no nosso script, né? Clicamos fora e Reload. Agora nós temos todos os planos da geometria. Se nós voltarmos na nossa interface gráfica e formos em Options, né? Na visualização aqui das ferramentas, Geometria e Aspecto, nós podemos verificar que foi criado todas as faces, né? Somente no interior do cilindro é que não se criou uma face. Vamos voltar novamente aqui. Shift Ctrl M, vamos voltar na nossa vista original. Então, após a construção da geometria, nós podemos agora partir para a construção da malha computacional. Dessa forma, eu irei fechar aqui o módulo de geometria e abrir o módulo para a malha computacional. Aqui nós podemos verificar a opção 1D, que é colocar malha sobre uma linha, 2D, que é colocar uma malha sobre uma face, e 3D, que é colocar a malha no interior de um volume, né? Da forma como que essa geometria está desenhada aqui, nós já podemos colocar de forma automática algum tipo de malha. Se eu clicar aqui em 1D, percebam que aqui embaixo escreveu, né? Malha colocada, né, na curva 10, malha colocada na curva 11, curva 12 e assim sucessivamente. Se eu clicar aqui em 2D, olha que interessante. A malha já foi colocada de forma automática, certo? Porém, perceba que nós estamos visualizando apenas as linhas dos elementos que compõem essa malha computacional. Para nós visualizarmos as faces desta malha, nós iremos ir em Tools, que é ferramentas, Opções. Ao invés de geometria, nós vamos em malha, certo? Aqui nós podemos ter visibilidade da malha. Nós podemos visualizar os elementos, que eu marquei aqui agora. Perceba que só está marcada a opção de visualização das linhas desse elemento 2D. Se eu marcar aqui as faces, olha que interessante. Já passamos então a visualizar as faces de cada um dos elementos 2D desta malha. Aqui já está marcado para mostrar as linhas, né, de um elemento 3D, mas eu sugiro também deixar marcados para quando nós tivermos um elemento 3D, nós também possamos visualizar as suas faces. Em geral aqui, podemos ver que existem vários algoritmos para a construção automática de uma malha 2D, 3D, certo? Mas, porém, olhando essa malha, nós percebemos que ela é uma malha triangular e não estruturada, né? E principalmente, próximo aqui, se nós dermos um zoom dessa superfície curva, onde é de suma importância nós termos aqui um refino mais acentuado, porque é aqui que se desenvolverá, né, uma camada limite hidrodinâmica, uma camada limite térmica, para o cálculo, né, do fluxo de quantidade de movimento
ou do fluxo de calor, respectivamente. Então aqui nós temos que ter um refino mais acentuado. Para aumentar o refino desta malha, nós podemos vir aqui, ó, fator de aumento de elemento, e vamos diminuir este fator. Se eu colocar aqui, por exemplo, 0,51, eu venho aqui novamente colocar malha 1D, colocar malha 2D. Podemos verificar que não houve erro nenhum. Se tivesse tido algum erro, iria aparecer aqui. E aqui ficou um pouco mais refinado, né? Vamos utilizar aqui em torno de 1, 0,11. Novamente, 1D, 2D. Como agora o refino está mais acentuado, ó, ele demora um pouquinho para colocar a malha. Olha como que ficou o refino, né? Se eu tirar o zoom aqui, a gente pode verificar o número, né, de elementos que foram criados aqui. Aqui próximo da superfície curva, nós já temos o número razoável de elementos. Mas mesmo assim, a forma mais criteriosa de se calcular uma camada limite é através de elementos quadriculados, né? Elementos da forma de quadrados, né? Quadriláteros, na verdade. Esses elementos aqui não fazem o cálculo de uma forma razoável da camada limite hidrodinâmica, térmica e mássica. Como o nosso intuito aqui é construir uma malha totalmente estruturada e regular, nós não iremos então utilizar esses algoritmos aqui, ó, que são de formas automáticas, né? Vou clicar aqui no 1D só para retirar a malha dessa geometria. O que nós iremos fazer então? Dá um clear aqui, vamos voltar lá no nosso script e vamos colocar mais alguns comentários para deixar mais organizado o script aqui. Por exemplo, aqui em cima, vamos colocar então barra, barra, e vou dizer que todas essas variáveis aqui que eu trabalhei estavam relacionadas à geometria 2D. E a partir deste momento, nós iremos construir a malha computacional. Então aqui eu vou colocar mais um comentário, barra, barra, e aqui nós vamos começar então a projetar a nossa malha 2D. E vou salvar aqui. Então, qual que é a estratégia que a gente vai utilizar para criar uma malha totalmente regular? A gente tem que ter em mente que o número de pontos que saem dessa face deve ser igual ao número de pontos que chega nessa face. O número de pontos que saem dessa face deve ser igual ao número de pontos que chegam nessa face e assim sucessivamente, para a gente ter uma malha totalmente regular. Para nós colocarmos ou especificarmos o número de pontos numa determinada linha, nós iremos então em Define, que é definição, e abre essa opção aqui, ó, Transfinite. Nessa opção, nós iremos clicar então em curvas, ele vai abrir essa abinha aqui, onde nós temos número de pontos, que é o número de pontos que nós iremos colocar sobre uma curva, e o tipo de distribuição desses pontos sobre essa linha. Se nós adotarmos Progression, esse tipo aqui, e aqui um fator igual a 1, eu tenho que esta linha, este comprimento, será dividido de forma igual e o número de pontos será espaçado de forma uniforme. Se eu colocar um valor aqui, por exemplo, acima de 1, por exemplo, 1,6, pode ser que esses elementos sejam concentrados, por exemplo, apenas nessa região superior da linha, enquanto na região inferior nós tenhamos uma malha menos refinada. Se eu colocar um valor abaixo de 1, por exemplo 0,7, ocorre o inverso. Pode ser que o refino maior se dá na parte inferior mais do que na parte superior da nossa geometria. Então, como padrão, eu vou colocar 1 e depois a gente pode fazer essas modificações. Importante aqui é que o número de pontos que nós colocamos aqui tem que ser igual ao número de pontos que vai chegar sobre essa linha. O número de pontos que sai dessa linha deve ser igual ao número de pontos que chega nessa linha e assim sucessivamente. O que nós vamos fazer então? Eu vou clicar então sobre esse Transfinite aqui, sobre essa linha, e vou clicar na tecla E para a gente aplicar esse Transfinite. Se eu fizer isso, eu vou agora no meu script, retornando no script, clicando fora do script, eu vou em Reload.
Se eu fizer isso, olha aqui o comando que surgiu, né? Ó, sobre a linha 2 foi aplicado então 10 pontos utilizando a função de progressão igual a 1, ou seja, uniforme. Então eu vou então tirar aqui, dar um Enter aqui e vamos fazer isso para as demais curvas. É interessante a gente fazer uma distinção entre as curvas, né? Para a gente ter certeza depois se o número de pontos que sai de uma curva está realmente, né, chegando na sua curva oposta. Voltando aqui então na nossa interface gráfica, esta linha aqui ela está na vertical, certo? Eu vou chamar então de uma vertical 1. Aqui nós vamos ter uma vertical 2, certo? Vou apertar o E para aplicar e vou fazer isso nas todas as curvas da vertical, porque eu vou separar vertical e horizontal. Então, o que nós vamos ter aqui, ó. Todas essas foram as verticais. Se eu volto no script, clico fora, reload, eu tenho então que todas essas curvas foram da verticais. Para eu caracterizar essas curvas, eu vou escrever aqui então, ó, linhas verticais da esquerda para a direita, porque eu tenho certeza que essa curva 2 aqui corresponde a esta linha, certo? Eu estou contando da esquerda para a direita. Essa curva 8 corresponde a essa vertical, né? Que apesar de ser um círculo, um semicírculo, estou chamando de vertical. Essa curva 10 a essa curva 4 a essa curva e assim sucessivamente, para eu ter um controle de qual é o número de pontos que eu estou aplicando e o tipo de progressão que eu estou aplicando. No caso das horizontais, a gente vai chamar de uma forma diferente, né? Vamos aqui de novo no script, dar um Enter para a gente ter noção de onde que está acabando as verticais e começando as horizontais. E eu vou começar aqui, ó, horizontal. Aqui vai ser horizontal 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou falar que ela está indo da esquerda para a direita, de cima para baixo, para a gente ter um maior controle sobre essas linhas. Então eu vou clicar aqui na primeira curva horizontal e na letra E para aplicar. E vou fazendo nas demais. Clico sobre essa horizontal, letra E, clico sobre essa horizontal, letra E, e assim sucessivamente. Aí eu tenho um controle geral sobre qual linha que eu estou aplicando esse número de pontos e esse tipo de progressão. Se eu volto aqui no script, reload, aí eu vou colocar um comentário aqui. Vou escrever assim, linhas horizontais, ponto e vírgula, de cima para baixo, para eu ter noção de onde que eu estou pegando essa linha, ponto e vírgula, da esquerda para a direita. Então, essa vai ser a primeira linha de cima para baixo, da esquerda para a direita, a segunda linha e assim sucessivamente. Essa é só uma forma que eu sugiro da gente ter controle, né, sobre qual linha que a gente está pegando. O que nós vamos fazer aqui agora? Eu fiz então a progressão, né, e o número de pontos em todas essas linhas e agora eu vou utilizar as linhas nas diagonais. Então, vou voltar no script, dar um Enter aqui, para a gente ter uma separação, né, entre elas. E vamos marcar então a horizontal. Cliquei nessa primeira diagonal, quer dizer. Coloque então a letra E para aplicar. Segunda diagonal, letra E. Terceira e quarta. Retornando, eu clico fora do script e clico no Reload. Então, todas essas linhas aqui, elas estão na diagonal. Então, linhas da diagonal. Após fazer esse transfinity em todas as linhas, a gente vai fazer agora em todas as faces, né? Primeiro eu clico em Q para desabilitar essa função e vou vir aqui, ó. Nós fizemos nas curvas, agora a gente vai fazer sobre todas as faces. Eu clico em face, eu deixo habilitado left, existe left, right e alternado. Isso não faz diferença aqui para a gente, porque depois a gente vai fazer uma combinação entre as linhas da malha.
Vou selecionar então esse primeiro plano e clicar no E para aplicar. E vou fazer isso para os demais planos, né? Vou agora clicar no Q para desabilitar essa ferramenta. Vou voltar lá no script, clico fora, reload para recarregar o script e nós temos aqui, ó, tudo isto refere-se às linhas, né? Então a gente pode fazer o quê? Colocar mais comentários. Então, a gente pode colocar aqui, ó, transfinite linhas. Quanto mais comentários tiver o script, melhor. E aqui nós vamos começar então o famoso, né? Transfinite curvas. Planos, na verdade, né? As linhas já foram em cima e agora nós temos os planos. E vamos colocar Save. Se nós voltarmos à interface gráfica e aplicarmos agora a malha 1D, 2D. Olha que interessante. Vocês verificam que nós temos triângulos cruzados. Por quê? Porque esses pontos que estão saindo de uma linha para outra e na face, eles não foram recombinados. Para tanto, a gente tem que fazer o quê? Uma recombinação dessa malha. Para fazer essa recombinação, nós iremos vir aqui, ó. Nós temos Transfinite, aplicamos as curvas e as faces, e agora nós temos aqui embaixo o recombinação, que é para a gente recombinar os planos. Nós iremos primeiro tirar essa malha. Se vocês aplicarem um Ctrl 0, ele recarrega novamente o script e remove a malha. Então a gente vai para a recombinação. Eu clico então em Recombine, clico nessa face e na tecla E para aplicar. Se nós voltarmos então no script, clicamos fora do script e Reload. Carregamos eles. Perceba então que surgiu essa linha de comando, né, chamado Recombine Surface, e a superfície 2. Vamos então dar um Ctrl X e escrevermos na frente da face que a gente está fazendo uma recombinação. Isso é para ter uma reorganização, uma organização melhor, né? O que nós podemos fazer agora? Dar um Ctrl C e fazer a mesma recombinação para os outros planos. Ao invés de nós fazermos isso de forma gráfica, a gente pode fazer por linhas de comando, porque agora a gente já sabe como que é escrito este comando. Isso foi para a face 2, nós devemos mudar aqui agora, né? Face 3, vamos recombinar a face 3. Face 4, nós devemos escrever então face 4. Face 1, podemos então escrever a face 1 e assim para todas as faces, né? Então nós fizemos um Transfinite da superfície e uma recombinação entre todos os pontos. Vou então em salvar, volto na interface gráfica, aperto a tecla Clear e vou recarregar então o script, né? Ctrl 0. Ó, não apareceu nenhum erro quando a gente carregou esse script. Se eu for agora novamente, malha 1D sobre as curvas, malha 2D, olha que interessante. Nós já temos aqui o surgimento, né, de uma malha completamente regular. Mas vocês percebam que ela está grosseira, né? Não está com um refino interessante. O que a gente faz? Vamos lá no script e vamos automatizar essa forma de fazer esse refino através de criação de variáveis, né? Vamos voltar aqui. Ao invés de eu mudar todos esses pontos aqui, por exemplo, na linha diagonal, na linha vertical, na linha horizontal, a gente vai criar algumas variáveis. Vou apertar um Enter aqui e vamos criar um comentário. Chamar de variáveis. Com relação ao nome das variáveis, eu vou propor aqui um nome, né, porque a gente pegou as curvas horizontais, curvas verticais e curvas diagonais. Eu vou chamar então de HESC, que é as chamadas horizontais da esquerda. Vou abrir o desenho aqui para explicar melhor. Então nós temos aqui várias horizontais, 1, 2, 3, 4 do lado esquerdo
e horizontais do lado direito. Por quê? Porque essas horizontais do lado esquerdo, o número de pontos aqui tem que fechar com o número de pontos aqui, com esta linha e com esta linha. E elas não estão diretamente relacionadas com as horizontais do lado direito, porque eu posso ter um maior refino do lado direito do que do lado esquerdo. Porque do lado direito, a única obrigatoriedade é que o número de pontos nessa linha deve ser exatamente igual ao número de pontos desta linha, certo? A gente vai chamar de horizontais esquerda, horizontais direita, depois verticais, porque todas as verticais, tudo que sai daqui tem que chegar aqui, tudo que sai daqui chega aqui e tudo que sai daqui chega aqui. Eu vou chamar apenas de uma única variável, né? Porque o número de pontos sobre ela, sobre todas essas verticais, deve ser iguais, assim como das diagonais. Voltando então no nosso arquivo, eu vou chamar de horizontais esquerdas, colocar igual e vou colocar aqui 10, certo? Que é o mesmo padrão que a gente estava utilizando. Depois eu vou modificar tudo aqui. Com relação à progressão, eu vou chamar de progressão horizontal esquerda igual e vamos colocar uma progressão padrão, né? 1.0. Eu sempre sugiro vocês colocarem uma legenda, né? Vocês podem colocar um comentário, escrever aqui, ó, legenda. O que significa esse HESC? Vocês podem colocar, isso significa o quê? Curvas horizontais à esquerda, certo? E vocês vão fazendo isto, né? Para que vocês não confundam no futuro as variáveis que foram criadas. Então, quanto mais comentários tiver aqui, melhor. Vamos criar então as horizontais à direita, né? Horizontal direita. Vou chamar isso daqui. Aplicar então o valor de 10 pontos em todas as horizontais à direita e uma progressão horizontal direita. Vou aplicar então 1.0. Depois eu faço as modificações necessárias. Continuando então, nós vamos ter a diagonal, também eu vou colocar 10 pontos, e progressão diagonal. Vou colocar uma progressão inicial aqui, né, de 1.0. E agora as curvas das verticais, né, vou chamar de um V, vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Vou colocar aqui 10. E a progressão V, que é na vertical, eu vou colocar 1.0, certo? Vamos salvar então. Para que isso seja aplicado, nós vamos então... É por isso que eu dei o nome de horizontais ali embaixo, né? Vamos lá embaixo, ó, linhas verticais da esquerda para a direita. Então, onde que está esse 10 aqui? Eu vou chamar então de vertical, porque ele vai aplicar tudo que está lá em cima, definido na variável, ele vai aplicar aqui embaixo, sem eu precisar de toda hora vir aqui e mudar o valor, né? Eu só mudo uma vez lá em cima e é mudado em todo o código. Fazendo aqui na vertical. Aqui eu chamei então de progressão vertical, que é o PV. Fazendo então a modificação em todas. Aqui. Vou salvar. Com relação às horizontais de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vamos então contar o número de células de linhas na horizontal que estão apenas do lado esquerdo, né? Que vai ser 1, 2, 3, 4. Então essas 4 são do lado esquerdo, enquanto as outras 2 restantes são do lado direito. Então eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então é por isso que eu coloquei a numeração, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, para ficar mais fácil de visualizar. Então aqui eu vou chamar o número de pontos igual horizontal esquerda e vou copiar para o restante dessas curvas aqui. E o tipo de progressão foi progressão horizontal esquerda. Então eu venho aqui e faço a mesma modificação, Ctrl C, Ctrl V, né? Deste lado aqui agora, essas outras duas, eu chamei de horizontal direita, o número de pontos,
e a progressão eu chamei de progressão horizontal direita. O mesmo nome que foi dado lá em cima, tem que tomar o cuidado para dar aqui, colocar o mesmo aqui embaixo. E nas diagonais eu chamei aqui, ó, de D apenas, de diagonal. E o tipo de progressão, eu coloquei progressão diagonal, PD. Pronto, nossas variáveis já estão prontas, eu não preciso de mexer mais aqui embaixo e apenas mexer nessa parte de cima, né? Modificar. Eu vou salvar, volto na parte gráfica, eu posso dar um clear aqui, limpando essa tela. Ctrl 0, eu vou carregar o script, certo? Pode limpar aqui. Se você colocar 1D, 2D, a gente vai ter o mesmo refino. Mas vamos voltar no script agora. Olha o tanto que ficou mais automatizado, ó. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, 50 pontos em cada uma, nas diagonais também, e aqui na vertical. Eu vou salvar, não preciso de modificar nada lá para baixo, né, no código, aqui já está todo automatizado. Se eu volto aqui, vou limpar aqui, seguro o Ctrl e o 0, clica no 0 para carregar, ó, o script. Nós vamos aqui, ó, 1D, 2D. Olha o tanto que já ficou automatizado, certo? Se vocês verificarem aqui, ó, mesmo assim, olha a razão de aspecto dessas células, né? A gente quer algo mais refinado, próximo, né, dessa superfície aqui para a gente fazer o cálculo da camada limite. O que eu proponho? Vamos voltar no script, aqui. Vamos colocar então o número de pontos nas horizontais da esquerda igual a 40, horizontal à direita igual a 60, e vocês podem fazer vários testes, né, de acordo com o que vocês querem no final. Diagonal 60, vertical 40. Com relação à progressão, vamos voltar aqui, né? Eu quero uma progressão nas diagonal que esteja mais concentrando pontos próximo dessa face, ou seja, que eu quero nessa horizontal menos refinado aqui e mais refinado próximo a essa superfície, né? Porque é aqui onde eu tenho a importância do cálculo dos fluxos de quantidade de movimento, massa e energia. Para tanto, eu vou aqui na diagonal e vou utilizar uma progressão, né, de 0,92. Se nós clicarmos aqui em Save, vamos voltar então para a interface gráfica, segura o Ctrl e na tecla 0 para carregar o script. Vamos agora clicar 1D e 2D. Olha só que interessante. Como que ficou mais refinado na diagonal, próxima para esse lado, todas elas nesse sentido da face, e mais grosseiro longe dessa face aqui, ó, certo? Então aqui próximo dessa superfície nós já temos um refino bastante interessante para o cálculo da camada limite. Então essa é a proposta que eu tenho de números de células, né? Então olha aqui que ficou o número de células bastante razoável. Então nós vamos dar aqui agora um clear. Vale ressaltar que a malha ideal ela deve ser feita, né, confeccionada a partir de um teste de independências de malhas, né, onde se constroem várias malhas com diferentes refinos, faz várias simulações e verifica aquela que causa a menor variação de um determinado resultado. Pessoal, agora que a gente já tem uma malha bidimensional, porém a gente sabe que o OpenFOAM só faz a importação de malhas tridimensionais, nós vamos então estender essa malha bidimensional para a direção Z, contendo uma única camada de células, né? O que a gente chama de uma malha pseudo 2D. Para tanto, eu vou fazer então um Ctrl 0 para remover a malha, e nós vamos aqui na ferramenta de geometria, vamos em extrusão e vamos agora transladar.
nós vamos transladar então na direção Z de 1 aqui. Aqui nós podemos ver então Mesh Layers, que é o número de camadas nessa direção. A gente pode deixar aqui e depois no script a gente pode fazer as modificações. Vamos então selecionar as faces, onde nós queremos fazer uma extrusão na direção Z, selecionando aqui todas as faces. Eu vou virar aqui, rotacionar a geometria só para a gente verificar que quando a gente aplicar essa extrusão vai ser criado então um volume. Para aplicar a extrusão, nós então clicamos na tecla I. Olha aqui, podemos verificar então que surgiu algumas esferas, né, em cor amarela, que identifica o surgimento então dos volumes. Vou fechar essa janela, o Q para desabilitar, e vamos agora no script. Abrindo então o script, clicando fora em Reload, podemos verificar então que houve essa extrusão por meio desse comando. Aqui nós vamos fazer um comentário, né? Deixar tudo organizado, colocando aqui malha pseudo 2D. Então, a partir deste momento, nós já temos uma malha pseudo 2D. Agora nós temos que fazer algumas modificações nesta função, neste comando, para que surja apenas uma única camada de células e a malha continua ainda na direção 3D, né, tridimensional, como sendo totalmente estruturada. Dentro dessas chaves, a gente vai dar um Enter aqui e vamos escrever o seguinte comando. Vamos colocar aqui Layers, que é de camadas, abre a chave, coloca ponto e vírgula. Dentro de Layers, a gente vai estipular aqui que nós queremos apenas uma única camada de células nessa determinada direção. E logo abaixo a gente vai fazer um Recombine, para que toda a malha se torne ainda estruturada na direção tridimensional. Vamos agora Save, voltar na interface gráfica, aqui. Vamos recarregar então o nosso script, Ctrl 0, não houve nenhum erro na hora de fazer o reload do script. Vamos agora em malhas, vamos colocar malha 1D, 2D, ó, a malha foi colocada em todas as faces. Para vocês verificarem se realmente a malha foi colocada no volume, nós vamos aqui, ó, em Tools, Opções, Malhas e Visibilidade. Vamos remover então a visualização, né, da malha 2D para a gente verificar se realmente será colocada uma malha no volume. Vamos agora clicar aqui 3D. Olha só, como nós podemos perceber, foi realmente criada uma malha também no volume, né? Aqui a gente pode retornar, deixar ele marcado. Então, dessa forma, nós temos uma malha que é pseudo 2D. Percebam que há uma única camada de células na direção onde nós não queremos realizar os cálculos. O interessante de ferramentas aqui no Gmesh também é esta ferramenta aqui, ó, Clipping, onde nós podemos verificar como que está a malha em seu interior, né? Para isso, nós clicamos em Mesh, certo? Olha aqui que interessante. Deixamos marcado essas duas opções aqui e nós podemos então mover. Isso é só para visualização, pessoal. Ela não está removendo a malha, só em termos de visualização. Com isso, nós podemos perceber que a malha realmente ela está totalmente estruturada ou regular, né? Principalmente nessa região aqui, ó. Se vocês forem movendo, olha como que a malha está em seu interior, formado de elementos que são quadriláteros, né? Que possuem 4 lados. Se vocês vierem aqui e apertarem o Reset, ela torna-se a visualização dela padrão. Pessoal, após isto, nós já temos a nossa malha, correto? Já prontinha para ser simulada no OpenFOAM em 2D, né? Uma malha pseudo 2D. Falta agora nós especificarmos as condições de contorno. Dessa forma, nós iremos então no script,
E vamos colocar mais um comentário aqui, né? Para ficar bastante organizado. A partir deste momento, nós vamos, então, especificar as condições de contorno. Voltando, então, vamos salvar aqui primeiro. Voltando na interface gráfica, eu vou remover a malha, segura Ctrl e clique no algarismo, né? 0, ele removeu a malha, certo? Então, vamos então selecionar as condições de contorno, quais são as entradas, quais são as saídas, o que é parede e assim por diante. Para tanto, nós iremos então fechar o módulo de malha, abrir o módulo de geometria e ir em grupos físicos, né? Aqui nós vamos em adicionar. Como cada um dos nossos contornos é composto por uma face, iremos então selecionar aqui a opção de face e vamos dar um nome a este contorno. Primeiro contorno eu vou chamar então de entrada e selecionar essa face aqui. Selecione a face então e clique em E para aplicar. Dessa forma nós já temos a condição de entrada. Saída, eu posso escrever aqui saída. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. No OpenFOAM isso será modificado, né? Pode ser ou não modificado. Então vamos selecionar então a face da saída e clicar em E para aplicar. Vamos selecionar também a face superior. Eu vou escolher como face superior essa de cima aqui. Seleciono tanto essa face quanto essa face ao lado e clico em E. Vamos selecionar também a face inferior. Chamando de face inferior. Selecionar esta face e clico em E para aplicar. Vamos agora especificar o que vai ser a parede, né? No caso nosso aqui, a parede será do cilindro. Então, eu venho aqui e seleciono as 4 faces que compõem este cilindro. Serão essa face, esta e clico em E para aplicar. Agora, nós devemos especificar também a parte frontal, a frente e a parte de trás dessa geometria, né? Que após isso, no OpenFOAM, eu irei mostrar em videoaulas futuras, nós vamos especificar um contorno de vazio ou do tipo empty. Então, vamos especificar as duas juntas, né? Vou chamar aqui de frente e de traseira, né? Aqui da geometria. E vou selecionar tanto a parte da frente quanto a parte de trás de toda a geometria. Após selecionar apenas a parte da frente e a parte de trás, eu vou então clicar em E. Pessoal, não é necessário nós especificarmos interiores aqui, né? Certo? O OpenFOAM ele já vai entender que aquilo ali já não vai fazer parte da malha computacional. Faz parte apenas da estratégia na construção de uma malha totalmente estruturada. Após especificar isso, eu vou então apertar a tecla Q para nós desabilitarmos essa opção e vamos no Script. Clicando fora do Script e no botão Reload, nós podemos verificar que foi criado então todos os contornos físicos, né? Foi criada a entrada, a saída, face superior, face inferior, a parede, frente e a parte de trás da geometria, certo? Então, no OpenFOAM vai aparecer todas essas especificações relacionadas àquelas faces. E é no OpenFOAM que você vai dizer qual é a condição conhecida, né, de contorno em cada uma dessas faces. Não esquecer de selecionar o nosso domínio de cálculo. Vamos retornar então à visualização gráfica. Aqui ainda em grupos físicos, vamos selecionar então os volumes que irão compor então nosso domínio de cálculo, né? Eu vou chamar apenas de domínio e selecionar cada uma dessas esferas que correspondem aos volumes. Selecionando então todas as esferas, clicando em E. Aqui nós podemos já apertar a tecla Q, né, para desabilitar essa função. Retornando então ao nosso script, clica fora
aqui e Reload. Então nós temos pronto aqui todas as nossas condições de contorno, que serão especificadas no software OpenFOAM, e também o nosso domínio de cálculo. Então dessa forma, pessoal, tudo já está feito, tanto a geometria quanto a malha computacional. Após fazer isto, nós podemos então salvar a malha computacional. Antes de salvar a malha computacional, é interessante vocês verificarem se todas essas condições foram realmente selecionadas de forma correta, as condições de contorno. A gente vem em visibilidade, vai aparecer essa janela. Nós podemos vir aqui, ó, grupos físicos. Se eu quiser ver a entrada, você coloca em Apply e ele vai mostrar apenas a face da entrada. A face da saída, Apply. Nós vemos que a gente realmente selecionou de forma correta a saída. Face superior foi selecionada de forma correta. Face inferior também. A parede, olha aqui, ó, foi selecionada de forma correta, apenas a parede do cilindro. E frente e trás, nós temos que apenas a parte da frente e de trás da geometria foi selecionada. Estando tudo selecionado de forma correta, né, a gente pode então marcar tudo isso para aparecer toda a geometria. Vamos então exportar a malha computacional. Vamos então fechar a geometria em malhas. Antes de exportar a malha, a gente tem que colocar a malha. Vamos colocar a malha 1D, malha 2D e a malha 3D. Não houve nenhum erro aqui, então tudo foi colocado de forma certa. Vamos em File, em Exportar, e aqui nós vamos escrever malha underline 2D. A extensão que a gente vai utilizar para a malha é MSH, que é de Mesh. Colocamos então em OK, colocamos o tipo de exportação, o formato. Existem vários tipos, né? Formato binário ou o ASCII, que é de texto, né? Formato de texto. Dentre esses formatos, eu sugiro sempre escolher versão 2 do tipo ASCII. Selecionamos então a versão 2 do tipo ASCII. Vamos dar um OK. Dessa forma, a nossa malha computacional já está pronta. Se vocês forem no diretório corrente, vocês verão que além do arquivo .gel, que é da geometria que nós criamos, também estará um arquivo malha2d.msh, que é relativo ao arquivo do tipo ASCII da malha computacional que acabamos de criar. Na próxima aula, eu irei mostrar como vocês vão fazer a conversão desse .msh em uma extensão que é natural do OpenFOAM, para ser lido no OpenFOAM. E também fazer algumas modificações dos arquivos, né? Visto que nós estamos utilizando uma malha pseudo 2D que poderá ser utilizada em simulações bidimensionais. Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima videoaula.